seu direito. Juízes, promotores, advogados, defensores, todos em um debate para esclarecer o seu direito de consumidor. Seu direito, estamos de volta, tupi.am, tupi.fm. Conosco hoje o doutor Werson Rego, juiz de direito, a doutora Érica Machado, assessora jurídica do PROCON Rio de Janeiro, e o doutor André Botelho, que é representante da Comissão de Consumidor da OAB. O nosso programa tem na operação de áudio o Marcel Amaral, na câmera o Luiz Arthur e a Renata Souza, e a produção é da Renata Henriques. Bom, doutor André, no último bloco a gente conversou sobre a Vila do PAN, que lamentavelmente apresentou uma série de problemas, mas até hoje os compradores dos imóveis da Vila do PAN continuam brigando na justiça sem que a novela chegue ao final. E vem aí, Olimpíadas e tal, novamente, vila para atletas, vila para a imprensa, e esses imóveis também serão vendidos à população, de preferência a servidor público municipal. O que a gente pode dizer sobre esse tipo de situação, doutor André? É interessante quando o fato da morosidade desse problema, eu tenho para mim que seja por causa dos recursos. São muitos recursos, então realmente, até se chegar a uma conclusão dessa lide, vai demorar um pouco desse problema. Agora, o que o consumidor tem que fazer ao estar adquirindo esses imóveis, está analisando muito bem o contrato, o prazo que está inserido no contrato, e depois está acompanhando a obra para ver também como que essa obra está se desenvolvendo. E se futuramente ele constatar que realmente tem vício, seja aparente ou oculto, ele tem que efetivamente estar procurando a justiça e propondo ação contra essas empresas, essas construtoras. Agora tem um prazo, não é, de 5 anos, não é isso? Sim, o prazo prescricional ele realmente é de 5 anos e tem o prazo decadencial que são 30 e 90 dias. Agora, doutor Werson, a gente é leigo, não é? O cidadão está construindo lá o prédio, a gente é leigo. A gente entra, ai meu Deus, a sala está linda, o banheiro está fantástico. Mas só depois, quando vai morar, é que a gente vai ver de perto e perceber os problemas da obra, não é, doutor Werson? Em relação a isso, nós chamamos de vícios de qualidade. Os vícios de qualidade, eles têm uma dupla natureza. Eles podem ser ou aparente, de fácil constatação, aquele que você, sem nenhuma dificuldade ou artifício, percebe de imediato. A rachadura na parede. Exato. Esse é um vício de fácil constatação. Então, o consumidor, nessa situação, tem 30 dias... Aliás, perdão, como é um serviço durável, ele tem 90 dias para reclamar a reparação daquele vício. Agora, há vícios outros que aparecem depois que você começa a usar. A coisa está bonitinha, como é o caso do piso da Amélia Cardoso, lá do Meier. Ela começou a usar, o piso dela estava maravilhoso e diz ela, 90 dias depois, o meu piso começou a estufar. O que fazer? Bom, nesse caso, o vício era oculto. Só se tornou conhecido 90 dias depois. Então, a partir do momento em que aquilo que estava oculto se torna conhecido, começa a fluir aquele prazo de 90 dias para reclamar a satisfação, a correção, a reparação daquele vício. Essa é a solução. Então, não tem que se ficar preocupado. O vício só apareceu 2 anos depois e a garantia era de 1 ano. Não tem problema. O prazo, em se tratando de vício oculto, ele só começa a fluir no momento em que o vício se torna evidente. Tem um vizinho nosso lá que aconteceu isso com ele. Aí o camarada chegou lá da construtora. Não, a culpa não é nossa, é esse calor. A junta de dilatação... Cumpriu seu papel, dilatou tudo. Ele falou que dilatou devido ao calor, então aumentou o tamanho da cerâmica, não é? E uma acabou empurrando a outra e puf, subiu. Aí o cidadão disse, mas peraí, você sabe que Rio de Janeiro é quente para burro. É calor mesmo, tem que ter uma previsão para isso. Chegaram lá no acordo. Agora o senhor falou que tem um trabalho muito bonito, elaborado inclusive pelo senhor, para tentar resolver
questões complicadas entre construtoras, grandes construtoras, e o consumidor, o cidadão, doutor Werson. O que é isso exatamente? Uma minuta? O senhor me explicava o que é exatamente. Eu estava lendo aqui a pergunta da Jussara Campos, lá de Vila Isabel, e ela fala exatamente isso. Comprou um imóvel na planta, né, uma incorporação imobiliária, portanto, e no contrato há uma cláusula que dá à construtora o direito de atrasar a obra em até 180 dias. E ela pergunta, isso é permitido em lei? Essa é uma situação bem interessante. A lei trabalha com dois sistemas. O que ela expressamente proíbe e aquilo que, não sendo proibido, permitido está. E aí ficamos nesse limite, nessa zona cinzenta. Proibição legal não existe. Então, em tese, pode ser convencionado um prazo, considerando as vicissitudes da atividade econômica. O que vem a ser discutido na prática é se esse prazo é abusivo ou não é abusivo. O que nós fizemos? Trabalhando em conjunto, há 2 anos estão reunidas o Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro, Ministério Público, Advocacia Jurídica, Advocacia Interna dos incorporadores e as entidades que representam o setor e os registradores de imóveis. Há 2 anos trabalhamos juntos e conseguimos, depois de tantas conquistas, uma que vai ser fundamental para o mercado imobiliário, especialmente para o consumidor e para o incorporador de boa-fé, que é uma minuta padronizada. Ou seja, tudo que na prática contraria o sistema de proteção e defesa do consumidor, todos aqueles contratos que eventualmente tenham cláusulas que podem ser, né, consideradas abusivas ou são consideradas abusivas pela Justiça, tudo isso foi suprimido, recebeu um tratamento diferenciado. Nós temos hoje um contrato enxuto, que nós chamamos padrão, que zela pelos direitos dos fornecedores, que fornecedor também tem direito, porque o consumidor tem obrigações a cumprir, e zela de maneira efetiva pelos direitos dos consumidores. Então é um trabalho muito interessante, que já foi lançado no final do ano passado num Congresso de Direito Imobiliário na Corregedoria de Justiça, concorreu ao prêmio Inovare, chegou à final, esse ano será reapresentado, e a gente acredita que os novos lançamentos deste ano já estejam de acordo com isso. É uma vitória, uma conquista dos consumidores que terão essas cláusulas abusivas frequentemente discutidas em juízo, extirpadas nos contratos futuros. Agora, protege também a construção em condomínio? É porque o pessoal se reúne, por exemplo, funcionários da Petrobras, que está tão em voga, não é? Funcionários da Petrobras conseguiram um dinheirinho, se unem, tal, compram um terreno e juntos vão construindo um prédio, cada um com seu apartamentinho. Essa minuta também protege ou aí é um caso específico? Não, veja, ela também protege o condomínio ao contratar o empreiteiro. Quer dizer, a forma de incorporação neste caso é uma incorporação por administração. Só que, na verdade, não estão os condôminos, aqueles que se reuniram para contratar a edificação, com a intenção de vender as unidades ainda na fase construtiva, na planta. Yeah. O que descaracterizaria a figura jurídica da incorporação imobiliária. Seria um contrato de empreitada, uma empreitada por administração, em que eu estou construindo a preço de custo um prédio para que aqueles que participam dessa empreitada utilizem como residência ou moradia. Mas eles podem, ao contratar a empresa construtora, os condôminos, ao contratarem a empresa construtora, se valer das mesmas regras e dos mesmos princípios que estão na minuta padronizada de uma incorporação imobiliária. O princípio vale para qualquer tipo de contratação de serviço de construção de unidade imobiliária. Muito bom, né, doutora Érica? Porque na hora que a gente quer comprar um imóvel, principalmente quando é o primeiro, né? Conseguir um dinheirinho, meu Deus, vou finalmente comprar minha casinha, vou comprar... Oi, Moniquinha Venerável, um beijão.
A gente consegue o dinheirinho para comprar a nossa primeira casinha, nosso primeiro imóvel, a gente vai tão empolgado, não é? Aí pega aqueles estandes lá na Barra da Tijuca, o apartamento já decorado, a poltroninha linda no lugar, a mesinha de centro dos sonhos da gente, uma estande cheia de livros, né? Uma prateleira cheia de livros. Digo, meu Deus, é isso que eu quero. Aí quando a gente compra, entrou de gaiato no navio. Quebra de expectativa também gera aí cobrança de danos, principalmente essa questão também mexe com o consumidor, né? Você já está ali no stand, está tudo mobiliado, isso mexe com o sentimento do consumidor, né? Então, você cria uma expectativa grande. Se aquela construção não terminar naquele prazo, você já começa a quebrar o seu planejamento, né? Tem gente que espera para casar e tudo, você vai quebrando. E isso tudo gera danos morais. Quando atrasa, não aumenta o custo para o comprador? Aumenta. Quando atrasa a obra? Sim, tem Era muita para entregar gente... em 6 meses, já está em 1 ano, ele não recebe... Geralmente os contratos com incorporação, enquanto estiver antes da entrega, você paga para incorporação e depois você vai financiar. Geralmente é na Caixa, né? Esses financiamentos. E com a não entrega, você continua pagando lá imobiliário e não consegue financiamento. Então, você continua tendo que pagar e não tem aquele dinheiro que você esperava financiar. Tem que ter cuidado com esse contrato aqui que prevê 180 Sim. dias de atraso. Que é isso, gente? Mas estando no contrato, pelo menos já está É. mais ou menos avisado. Que se ela é abusiva ou não, isso aí a gente vai discutir. Mas tem empresas, o MP também tem um site maravilhoso que é o Consumidor Vencedor. Tem todos os termos de ajustamento de conduta, né, que são cláusulas de compromisso. Tem também bastante incorporadoras lá que têm problemas com isso. Geralmente tiveram os 2 empreendimentos que deram problema na Zona Norte, que passou mais de 1 ano de atraso, passou os 180 dias, passou mais de 1 ano e não houve a entrega das chaves. Então, quer dizer, foi firmado esse compromisso e as pessoas também recorreram no judiciário para serem ressarcidas e rescindir o Tem contrato. casos famosos no Rio de Janeiro, Ataíde outro, lembra? Na Barra da Tijuca, né? Aliás, acho que rola até hoje essa briga também. Esse tem mais de 20 anos lá do Ataíde na Barra da Tijuca. Agora, uma coisa que costuma acontecer também, doutora Érica, é a pessoa olhar o apartamento decorado, aí tudo bonitinho e tal, mas na hora que ele recebe o imóvel, peraí, lá tinha 3 poltronas no imóvel, não é, no estande que foi exibido aos compradores. Tinha 3 poltronas. Agora que eu comprei no meu apartamento só cabe 1 poltrona e meia. O que foi que aconteceu? Me enganaram, a sala é menor do que... Por que isso acontece, já vi doutora decisão acho que foi do STJ até, de publicidade enganosa, que nesses Aí estandes... é publicidade enganosa. Eles montam esses estandes e eles mandam fabricar móveis menores, em tamanhos menores do que os reais, para dar essa impressão que o apartamento é grande, quando na verdade ele não é. Então, se atente para as medidas dos móveis, sempre não confiando muito no fornecedor. Tem que ligar o desconfiômetro mesmo. Ou então pergunta na hora de comprar, não é? Onde é que o senhor mandou fazer esses móveis tão pequenininhos que parece da casa dos 7 anões? Sim, porque ele dá essa impressão mesmo de... Que é esse fornecedor? Que é esse fornecedor, exatamente. Tem que perguntar, não é? Agora, aí quando a gente cai numa dessa, vai fazer o quê, doutor Ué? Essa é uma ótima pergunta e tem uma resposta fácil. O nosso Código de Defesa do Consumidor equipara todo tipo de informação, apresentação, publicidade à oferta. E essa informação, essa apresentação, essa publicidade, ela opera efeitos vinculantes. É o que diz o artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor. Se não for entregue aquilo e exatamente aquilo a que se comprometeu o fornecedor, frustrando, como disse a doutora Érica, essa legítima expectativa do adquirente, ele pode, diz o artigo 35 do Código do Consumidor, exigir a satisfação forçada da oferta, da publicidade ou da apresentação, ou rescindir
o negócio e ainda reclamar perdas e danos por conta dessa frustração de uma legítima expectativa em razão desse ardil praticado pelo fornecedor, que expôs algo que não corresponderia à situação concreta do imóvel acabado ao final. Quando é publicidade de jornal, vem lá no cantinho assim uma letrinha pequenininha, decoração meramente ilustrativa, né? Então a gente sabe que aquilo ali é só para ilustrar mesmo. Agora, quando é na televisão, né? O anúncio. Ou no stand. Ou no stand mesmo. Ou no rádio. Não, no rádio também não dá para mostrar poltroninha nada, estou exagerando. Mas com essa voz você vende qualquer coisa. Pois é, aí como é que fica, não é? Qual vai ser a defesa aí no caso da construtora, da vendedora do imóvel? Porque na televisão ela não coloca lá a ilustração, não tem essa observação. Nem tem como fazer isso, doutor André. E aí como é que fica? Sim, a informação ela tem que ser precisa. Se tiver qualquer dúvida, já gera uma expectativa razoável de direito. Porque senão eu chego lá e digo, eu quero igualzinho eu vi na televisão. Eu quero aquela poltrona cheia de taxinha, capitonê, não sei o quê, não sei. Eu quero igualzinha, não é? Pronto, olha aí que situação. No contrato, com certeza, vai estar especificando o material e até eventualmente com a empresa que vai estar efetivamente fornecendo esse material. Então a construtora tem que efetivamente cumprir rigorosamente no que ela está ofertando. Olha, por hoje é só. Eu pelo menos aprendi muito, gostei muito. Quando eu tiver uma graninha aí para comprar meu apartamentinho, vou colocar muita coisa boa em prática. Agradecendo à doutora Érica Machado, assessora jurídica do PROCON. Obrigada. Muito obrigado, viu, doutora Érica? Obrigada, Haroldo. Deu uma aula aí, muito bom. O doutor André Botelho, representante da Comissão do Consumidor da OAB. Muito obrigado, hein, doutor André? Obrigado, Haroldo. Obrigado a todos os presentes. O doutor Werson Rego, né? Juiz de direito, que é sempre excepcional. Doutor Werson, muito obrigado. Um abraço, até uma próxima, doutor Werson. Querido amigo, muito obrigado. Obrigado aos colegas de mesa e aos nossos tupinautas pela audiência. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Seu Direito. O debate que ajuda o consumidor a saber mais sobre seus direitos.